Boa noite, estamos começando mais uma transmissão aqui no Projeto Visão Atalaia, ao vivo, com o nosso propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018, e é uma satisfação sempre contar com a sua companhia nesse propósito de fé, orando pelas nossas autoridades, buscando fortalecimento espiritual para nós, também para elas que precisam muito neste momento por que passa. O nosso município de São Mateus, outros municípios também do Espírito Santo, o próprio Estado, os estados do nosso país, já visto o que acontece no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Ceará, tantos outros estados, falando da segurança pública, mas também muitos que sofrem, inclusive, na parte econômica, servidores com salários atrasados, a economia não permitindo investimentos que beneficiem a população, enfim, muitos outros problemas. E no nosso país não é diferente, em outros países também do mundo, muitas guerras, muitas famílias, povos inteiros assolados, né? A gente vê aí essa situação que acontece na Venezuela, os venezuelanos que moram ali próximos à fronteira, migrando para o Brasil por meio ali do estado de Roraima, uma situação realmente de calamidade pública. Aliás, já foi até decretada a mesma situação lá, calamidade emergencial, né, na parte social, calamidade social, devido a essa situação que tem ocorrido ali na fronteira. E a gente fala também da Síria, fala de outros países aí, a Coreia do Norte, situações terríveis também envolvendo alguns países africanos. Enfim, há necessidade de cada vez mais orarmos, buscarmos a direção de Deus, a sabedoria dele para as nossas autoridades, para que coloquem em prática leis e possam também legislar aquelas autoridades que têm essa missão, essa função, não em causa própria, não direcionados a pequenos grupos, mas que beneficiem toda a sociedade. E para isso, nós temos que agir diferente. Essa é a missão do Projeto Visão Atalaia, de dar a sua contribuição, reconhecendo que os protestos, as manifestações são válidas e, inclusive, pelas redes sociais, chamar a responsabilidade às autoridades, mas também nós temos que fazer o que nenhuma outra pessoa pode fazer, a não ser aquela que tem a direção do Espírito Santo e que reconhece, mediante a obediência, a autoridade do nosso Senhor para intervir na situação atual, onde o natural não pode agir, onde o homem não pode intervir, Deus pode, porque ele é Espírito, e Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente, e tem esse poder de sondar mentes e corações, de trazer à existência o que não existe, de criar. Nosso Deus é o Deus criador, que cria possibilidades, situações, faz com que realmente algo que era dado como perdido venha se tornar uma grande bênção. E onde havia desobediência, vem haver obediência. Onde havia discórdia, tem a união. Onde havia ódio e desamor, que venha ter amor. Esse é o nosso Deus. E durante esses últimos dias, nós temos feito, esses 2 dias, né, no domingo e ontem, segunda-feira, um estudo a respeito de Neemias, um exemplo de autoridade, de governador, mas ele começou a exercer essa autoridade como um cidadão, como um profissional. Ele era copeiro do rei, mas dentro dele havia um caráter cristão, um caráter de Deus, de homem de Deus, né? Naquela época ainda, Jesus Cristo não havia estado entre nós, mas havia nele o Espírito Santo e a obediência à palavra de Deus, o temor às coisas de Deus. Então, por isso mesmo, ele foi usado por Deus como instrumento para a reconstrução de Jerusalém, para mobilizar milhares e milhares de pessoas, de autoridades, de reis, de reinos, e fazer a diferença naquele tempo.
Ontem mesmo nós estivemos meditando no capítulo 2, mas o nosso áudio não estava bom. Por isso mesmo eu nem compartilhei a mensagem de ontem nos canais alternativos que nós temos no nosso perfil, nas páginas de apoio. Deixei simplesmente na nossa página Projeto Visão Atalaia, assim até mesmo com um atestado de que nós estamos fazendo essa oração. Ficou baixinho o áudio, mas hoje eu faço até questão de novamente passar aqui a direção do livro de Neemias com relação à atitude que ele teve, uma vez revoltado ao ouvir que Jerusalém estava destruída, que as poucas pessoas que haviam ido para lá depois de ter deixado o cativeiro na Babilônia estavam sofrendo terrivelmente em condições subhumanas, e a grande maioria do povo estava dispersa pelos outros reinos, passando necessidades. Ali um povo que abrigava tantos estrangeiros e tinha até as leis de Deus de como os israelitas deveriam se comportar com relação aos estrangeiros. Eles agora estavam peregrinando em terras alheias. Veja bem, uma situação de derrota, de tristeza, de fracasso, que levou até Neemias a prantear durante algum tempo. Mas, movido pelo Espírito Santo, ele disse, não, preciso fazer alguma coisa, preciso reagir de alguma forma. E ele tendo essa revolta no coração e transformando essa revolta em fé, em atitude, ele compareceu diante do rei, e aí ele pôde experimentar das maravilhas de Deus, como Deus providencia algo na vida das pessoas, como Deus encaminha tudo quando nós agimos a nossa fé, e como as coisas gradativamente elas vão acontecendo, elas vão sendo realizadas. Diz assim no capítulo 2, a partir do versículo 1 do livro de Neemias. Neemias vai para Jerusalém. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. Era essa a função dele, né? Copeiro do rei, então servia ao rei ali à mesa, estava sempre por dentro, cuidando das coisas relacionadas a tudo referente ali à mesa. Ele era o serviçal que atendia ao rei, à rainha, aos convidados ali à mesa, né? Cuidava das bebidas e das comidas, das iguarias ali do rei quanto ao serviço. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então, eu fiquei com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, estão em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou, o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Uma pausa para a gente comparecer. Então, ele estava extremamente triste. Passados 4 meses depois que ele soube aquela notícia, né, por meio até do seu irmão, ele pranteou e ele ali decidiu mudar de atitude. Aquilo foi se processando na vida dele, incomodando de tal forma que ele, num determinado dia, ficou angustiado, triste. E assim ele foi executar a sua tarefa, o seu serviço. Mas o rei percebeu. Ele nunca havia estado daquela forma. Aquilo chamou a atenção do rei. O rei falou, você está triste. E você não está doente. Isso daí é alguma coisa relacionado ao seu íntimo, à sua alma. Você está triste. Você está infeliz. Ele confirmou que sim, disse o motivo. Porque a cidade onde os meus antepassados foram sepultados, Jerusalém, estava em ruínas. E ele não se conformava com aquilo, e aquilo o entristeceu profundamente. E aí o rei, como já estava também preparado, Deus já estava tocando, providenciando tudo, perguntou a ele o que ele queria. O que ele queria que fosse feito para ele, porque o rei
queria fazer, estava disposto a fazer. E ele pediu consentimento para que fosse até a cidade reconstruir. E você vê, ali o rei também já estava, né, com seu coração quebrantado pelo Espírito Santo. Não houve dúvidas, porque quando um copeiro resolve tomar aquele tipo de atitude, não vou reconstruir a cidade. Poderia até alguém, de repente, falar, não, um copeiro, como é que você vai fazer isso? Você não é capaz de fazer isso, isso não é tarefa para você. Aliás, ninguém pode reconstruir mais aquela cidade que está desolada, aquilo ali não tem mais jeito. E isso que acontece em muitas das situações. Quando as pessoas ao nosso redor não estão na fé, não estão vivendo a mesma fé, mas ali o rei sim, porque ele viu algo diferente nele. Ele sabia que aquela situação estava o angustiando de alguma forma e que a intrepidez dele e o sentimento que ele trazia, mas não o sentimento das emoções, da fé. A fé que poderia até ser vista ali nas atitudes e nas palavras de revolta de Neemias. Aí o rei creu e se disponibilizou a ajudá-lo. Diz assim, versículo 6 do capítulo 2. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse, então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Entendeu? Deus estava comigo. E lá em cima tem até um detalhe que eu esqueci de comentar com você anteriormente, porque o rei disse assim, o que é que você quer? Qual foi a atitude de Neemias? Eu orei a Deus do céu e depois disse ao rei. Então ele não fez um pedido segundo a vontade dele. Não fez um pedido por impulso. Ele orou a Deus e pediu a direção do que deveria ser feito, pedido ao rei naquele momento para que fosse atendido. Na sequência, a gente viu que o rei se disponibilizou a ajudá-lo, inclusive com cartas, para que ele pudesse passar em diversos reinos até chegar a Jerusalém, tivesse ali uma autorização oficial. E como a Pérsia e o rei Artaxerxes era o rei mais poderoso daquela época, ninguém se atrevia a questionar uma carta do rei. Veja só, meu amigo e minha amiga, a importância das autoridades. E Deus trabalha de forma lógica. Deus trabalha de uma forma consistente. E como Deus tremendamente agiu na vida de Neemias e ali usando as autoridades. O rei Artaxerxes era de um outro reinado, não era nem do povo diretamente ligado a Deus ou do povo de Deus que eram os israelitas. Mas era uma autoridade constituída por Deus, meu amigo e minha amiga. Está escrito, toda autoridade vem de Deus, é dada por Deus. Ele é quem permite que as autoridades façam o que estão fazendo. E para muitas delas, dando a condição de serem bênçãos, serem instrumentos verdadeiros, como foi Artaxerxes, naquela época, nas mãos do Senhor, para cumprir os propósitos dele, de Deus. E outras, para que o poder de Deus se manifeste em meio até mesmo à desobediência, ao caos, à bagunça, à falta de hierarquia, à falta de temor. E é isso que nós vemos atualmente. Agora, se nós nos comportarmos como se comportou Neemias, respeitando as autoridades, sendo até submissas a elas, reconhecendo que a autoridade que elas têm foi dada por Deus. E tudo isso fazendo em obediência a Deus, mas tendo Deus como centro da nossa vida e como realmente o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem devemos temer e dar toda a obediência, aí sim as coisas acontecem, meu amigo e minha amiga. Deus, o próprio Deus, cuida de estar com você para encaminhar tudo
assim como esteve com Neemias, e Neemias reconheceu. Por que ele disse aqui, onde está escrito, lá no finalzinho do versículo 8, diz: E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Porque ele tinha certeza, se Deus não estivesse com ele, nada daquilo poderia ser feito. Aquilo ali era uma maravilha, aquilo ali era um milagre acontecer, algo daquela forma. E ele reconheceu Deus nos caminhos dele. Não é isso que está escrito? Reconhece Deus em todos os seus caminhos? Então, meu amigo e minha amiga, vamos prosseguir aqui mais um pouquinho para a gente ter a compreensão. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Elmon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Aí começa a compreensão também de que a vida espiritual é uma batalha. Se por um lado Deus nos ajuda, é conosco, providencia tudo, do outro lado, Satanás fica revoltado. E também ele acaba recolhendo e usando aqueles que lhe são deles, que lhe pertencem, porque as pessoas se dedicam ao mal, as pessoas não querem nada com relação às coisas de Deus, pelo contrário, querem confrontar as coisas de Deus, e aqueles que obedecem a Deus, era o caso de Tobias e Sambalate, representantes do próprio mal, do próprio Satanás, se opondo à construção de Jerusalém, se opondo à construção da vida, porque Jerusalém hoje, trazendo para hoje o Espírito, é a nossa vida. Satanás hoje, ele não quer que estejamos nesse momento que estamos aqui, orando, meditando na palavra de Deus, buscando sabedoria, buscando entendimento, inteligência que vem divina, orando pelas autoridades para que Deus encontre espaço na vida delas para agir, que elas mudem um comportamento, procedimento, caráter. Não, o mal não se agrada disso. Ele fica irado, fica zangado e ele se opõe, como se opuseram Tobias e Sambalate contra Neemias naquela época. E olha o motivo é bem simples. Souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Então, quando nós fazemos esse propósito para ajudar as autoridades, o mal vem sobre nós. Quando fazemos este propósito para orar, para ajudar, mas ajudar com a força que vem de Deus, a força sobrenatural, aí, meu amigo e minha amiga, o mal se revolta. Mas nós sabemos quem está conosco, e nós sabemos o que nós estamos fazendo e com base em que estamos fazendo. A nossa inspiração está aqui, e a nossa direção está aqui na palavra de Deus, e não precisa a gente falar mais nada, né, do que já estamos falando. E, meu amigo e minha amiga, ontem nós trouxemos, né, a nossa meditação até aqui, no capítulo 10, versículo 10 do capítulo 2. Nós vamos, portanto, ficar até aqui. A partir de amanhã, vamos avançando, amanhã nós vamos falar, quando ele chegou a Jerusalém, o que ele fez, qual foi a direção que Deus deu a Neemias, para que, de fato e de verdade, se tornasse um governador e Jerusalém, a cidade, fosse edificada. Como ele articulou, como ele mobilizou tanto o povo, quanto as autoridades, quanto também as pessoas que pegavam no pesado, o exército, enfim. Amanhã mais uma direção extraordinária vinda direta do nosso Deus. Nós estamos com 19 minutos agora de gravação desta mensagem e que você entenda, você que acompanha conosco, está nessa mesma fé aqui na página do Projeto Visão Atalaia, entenda, Deus é conosco. Deus quer o melhor para nós. Só espera que sejamos obedientes, que tenhamos o temor à palavra dele, a ele no nosso coração. E que dirijamos a nossa vida de acordo com a palavra dele. E toda a execução, tudo tem a certeza que ele vai encaminhando. Nós precisamos ser não somente leitores da palavra de Deus, mas praticantes, colocar em prática
em ação, agir a nossa fé. E não agir de qualquer maneira. É agir diferente, como nós propagamos aqui no projeto Visão Atalaia. Vamos agora orar pelas autoridades, porque, especialmente aqui em São Mateus, um momento conturbado envolvendo executivo, legislativo, a questão dos servidores aposentados, muitas outras causas, e é preciso que oremos. Oremos com a compreensão de que Deus vai dar a direção certa para que as autoridades se entendam, para que o povo seja o grande beneficiário. Porque quando as autoridades se entendem e elas fazem o que precisam fazer, que é o certo, cumprir a missão para as quais elas foram ou eleitas ou designadas, aí o povo sai sempre ganhando. Aí o povo é beneficiado. Aí as políticas públicas que favorecem o povo chegam até as camadas mais pobres da sociedade. Aí as pessoas podem, de fato e de verdade, usufruir do que o poder público pode fazer para os cidadãos. Então vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pela paz, mas também que as ações elas venham beneficiar o povo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos agora esse clamor pelas autoridades de São Mateus. Meu Deus, nós sabemos que são muitas, muitas as necessidades do povo. Também são muitas as dificuldades daquelas autoridades que, meu Pai, nas mais diversas esferas do poder, precisam cumprir suas tarefas, suas missões. Mas o Senhor, meu Deus, pode agora interferir diretamente, dando sabedoria, dando inteligência, conhecimento, dando, meu Pai, criatividade, fazendo com que o que estava encoberto agora possa ser revelado e desvendado para as autoridades, para terem a compreensão de como proceder, acharem um caminho, meu Pai, uma direção para colocar em práticas, meu Pai, projetos, programas, políticas públicas, as ações, tomarem atitudes que beneficiem a população, possam melhorar significativamente a qualidade de vida do povo, meu Deus. O povo que sofre, que geme, o povo que espera das autoridades uma resposta em meio a tantas dificuldades e lutas. Ó, meu Senhor Jesus, e que haja, meu Deus, por parte do legislativo, do executivo, do judiciário, entendimento, meu Deus, que haja entre eles paz, que não venham existir picuinhas, assuntos tratados, meu Pai, de forma a beneficiar pequenos grupos, a beneficiar interesses próprios. Não, meu Deus. Mas que a coletividade, a sociedade esteja no centro das atenções das nossas autoridades. Da mesma forma, nós pedimos, meu Pai, com relação às autoridades no âmbito estadual, no âmbito federal, em outros países também, meu Deus. Cada pessoa revestida de uma autoridade. Quando eu falo autoridade, Neemias, ainda que como copeiro, como cidadão nascido em Jerusalém, ele tinha uma autoridade. A autoridade mediante a obediência, a fé, suplicar a Deus para que haja transformação, mudança, para que haja, Senhor, uma resposta àquilo que estamos suplicando ao Senhor e que, meu Deus, para o Senhor não existem impossíveis. Pode parecer até mesmo, meu Deus, algo surreal para a pessoa que não está na fé, mas para aqueles que te conhecem, te servem, e eles sabem, assim como nós, do que o Senhor, meu Pai, é capaz de produzir, de nos surpreender. Ah, meu Deus, com as tuas infinitas misericórdias, porque nós não merecemos nada, não somos ninguém. Mas pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, por isso mesmo, reconhecendo nele a autoridade para ser o nosso Senhor e nosso Salvador, nós suplicamos ao Senhor pelas autoridades. Tomamos um caminho inverso, diferente, totalmente diferente do que o mundo, meu Pai, prega hoje. A caça às autoridades, criticando, desrespeitando, denegrindo a imagem, confrontando e até mesmo desejando, meu Pai, o pior, a morte e mazelas sobre as autoridades. Não, 1000 vezes não, que não seja assim, mas que possamos, meu Deus, mediante a fé na Tua palavra, a obediência, reconhecer
que elas são autoridades vindas de Deus e por isso mesmo está nas mãos delas algo que só elas, humanamente falando, podem fazer, mas que o Senhor, meu Deus, tem influência direta e o Senhor pode orientá-las, dar sabedoria, inteligência, dar-lhes o caminho necessário para que venham tomar atitudes que beneficiam o povo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amarra o principado, a potestade, amarra os dominadores, as forças do mal. Nós ligamos agora a vitória do teu povo, das autoridades, das pessoas que creem e neste momento também somam conosco aqui no Projeto Visão Atalaia, nessa mensagem e oração pelas autoridades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, vamos nessa fé. Assim concluímos a nossa oração de hoje com esta belíssima mensagem, essa meditação da Palavra de Deus, que me edificou. Tenho certeza que também somou muito na sua vida espiritual e estamos já prontos para novos desafios. Vamos em frente, vamos na fé, em o nome do Senhor Jesus. Curta a nossa página, facebook.com/Projeto Visão Atalaia. Você que está acompanhando até esse vídeo em outro canal, que não seja a página do Projeto Visão Atalaia, dê aquela ida lá, está aí o endereço, né? facebook.com/Projeto Visão Atalaia. Curta a nossa página para você também receber as notificações das nossas transmissões ao vivo e somar conosco dentro desse propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades. Nós temos também um grupo de WhatsApp e se você quiser participar, eu faço um convite para você estar sempre conosco, nos fortalecendo, vestindo também a camisa da fé, empunhando o escudo da fé conosco no Projeto Visão Atalaia. Basta que você mande uma mensagem no privado com o número do seu telefone dizendo que quero participar do grupo de WhatsApp do Projeto Visão Atalaia. Eu vou incluir você com toda a satisfação, tá bom? Obrigado a você, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até essa quarta-feira com mais uma participação ao vivo aqui com você no Projeto Visão Atalaia. Deus abençoe.